aí pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal e agora vou mostrar os 20 lugares mais perigosos do planeta. Se gostar do vídeo, não esqueça de deixar um like, isso ajuda muito o canal a crescer. Bom vídeo a todos. Vulcão Sinabung. A Indonésia situa-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica, com mais de 400 vulcões, dos quais pelo menos 129 continuam ativos, e 65 são qualificados como perigosos, incluindo o Sinabung. O vulcão, um dos 3 que na Indonésia registram frequentes erupções, esteve adormecido durante 4 séculos, mas entrou em atividade em 2010, provocando 2 mortos. 4 anos depois, em 2014, morreram 16 pessoas, e 7 em 2016. Triângulo das Bermudas. Mais de 100 navios e aviões desapareceram desde o final da Segunda Guerra, entre o arquipélago das Bermudas, o estado da Flórida, nos Estados Unidos, e a cidade de San Juan, em Porto Rico. Os limites dessa região formam um triângulo imaginário sobre as águas do Mar do Caribe, que há séculos desperta temores. Ainda assim, a fama do Triângulo das Bermudas como cenários de fenômenos cresceu mesmo a partir de dezembro de 1945, quando 5 aviões da Marinha Americana sumiram sem deixar vestígios. Uma das teorias que hoje tem certo crédito no meio científico culpa o gás metano, presente no subsolo oceânico do Triângulo. Essa teoria, porém, está longe de ser uma unanimidade. Para vários especialistas, há muito exagero em torno do assunto. Fenômenos bem mais comuns, como tempestades, explicariam boa parte dos naufrágios. Vale da Morte. O nome chama atenção. O Vale da Morte é um dos lugares mais quentes do mundo no auge do verão, juntamente com os desertos do Oriente Médio. Com mais de 1 milhão de hectares, o vale estende-se numa região ao norte do deserto de Mojave, entre a Califórnia e Nevada, nos Estados Unidos, protegida por um parque nacional. O vale recebeu esse nome em 1849, durante a Corrida de Ouro na Califórnia. Foi chamado de Vale da Morte por garimpeiros e outros que tentaram atravessá-lo a caminho dos garimpos de ouro, depois que 13 pioneiros morreram em uma das primeiras expedições de comboios. A temperatura mais quente já registrada no vale foi de 56,7 graus Celsius, em 10 de julho de 1913, que é uma das temperaturas mais quentes já registrada na Terra. Deserto Danakil. É no deserto de Danakil, no norte da Etiópia, no chamado Chifre Africano, em cima de uma fenda na crosta terrestre, fica uma região conhecida como o Inferno na Terra. Uma gigantesca planície salpicada de formações de sal, sulfuretos e enxofre, cuja atividade vulcânica é uma das mais ativas de todo o planeta. Com temperaturas que ultrapassam os 50 graus, este deserto possui várias cavernas, geysers e gases tóxicos. É quase uma sentença de morte ficar perdido neste local. Para se ter uma ideia, é estritamente proibido visitar o deserto sem o acompanhamento de um guia. Vale Assassino. Durante séculos, um pequeno pedaço de terra, conhecido como Vale Assassino, no extremo oriente russo, não era conhecido pela humanidade, até que ele foi descoberto, por acidente, no século XX. Conta a lenda que 2 caçadores encontraram este lugar bizarro na década de 1930, ao pé do vulcão Kikpinit. Os homens se depararam com uma terra árida, sem gramas ou plantas, coberta de corpos de animais mortos. Depois de alguns minutos, os 2 sentiram fortes dores de cabeça e fugiram da área, decisão que salvou suas vidas. Os moradores locais dizem que quase 80 pessoas desapareceram ali. Depois de estudo realizado entre 1975 e 1983, os cientistas chegaram à conclusão de que os animais e os pássaros eram mortos pela alta concentração de gases que saía do vulcão. Parque Nacional Madidi.
Inaugurado em 1995, o Parque Nacional Madidi ocupa uma área de cerca de 18.000 km², na bacia do Alto Rio Amazonas, na Bolívia. Este lugar, além de bonito, parece ser completamente inofensivo, porém é extremamente perigoso, pois é o abrigo da fauna mais venenosa e agressiva de todo o mundo. O contato com as plantas que crescem ali podem causar grandes problemas, pois há espécies venenosas. Outro perigo é com as doenças tropicais. Caverna dos Cristais. Um ambiente extremamente agressivo ao ser humano e ao mesmo tempo encantador está escondido nas profundezas no estado de Chihuahua, ao norte de México. Estamos falando da Caverna dos Cristais Gigantes de Naica, um complexo mineiro que abriga um dos maiores depósitos mundiais de prata, zinco e chumbo. No ano de 2000, alguns mineiros encontraram esta câmara de cristais gigantes por acaso, a 300 metros de profundidade. O maior cristal achado mede 11 metros de comprimento por 4 de diâmetro e pesa aproximadamente 55 toneladas. Contudo, explorar este misterioso local não é tarefa fácil. O lugar é muito quente, com temperatura em torno de 50 graus Celsius e a umidade do ar entre 80% a 100%. Por conta dessas condições, um ser humano só pode permanecer neste ambiente por cerca de 6 a 10 minutos, antes que ocorra uma grande perda das funções mentais. Mesmo com equipamentos especiais e preparações adequadas, os exploradores podem ficar no máximo entre 30 a 45 minutos. Monte Washington. O Monte Washington, com 1.917 metros de altitude, é uma montanha cujo cume é o ponto mais alto do estado de Nova Hampshire e da região nordeste dos Estados Unidos. O monte é famoso pelas suas condições atmosféricas adversas, tendo por quase 62 anos o recorde de rajada de vento mais forte já registrada na superfície da Terra, com 372 km/h. Centralia. Localizado no estado da Pensilvânia, no nordeste dos Estados Unidos, Centralia foi condenada à morte, desde que um incêndio acidental se espalhou para o subsolo de uma mina de carvão abandonada e nunca mais parou de queimar. Existe um verdadeiro inferno subterrâneo que queima 58 anos abaixo da cidade. Constantemente, o chão se abre e de lá saem gases sulfurosos mortais. Estima-se que em 1981 a cidade tinha cerca de 1.500 habitantes, mas hoje a população não ultrapassa pouco mais de 10 residentes. A cidade também serviu para inspirar os jogos e o filme de Silent Hill. Pripyat. No auge da Guerra Fria, a humanidade foi obrigada a conviver com o risco de uma tragédia nuclear. No caso dos habitantes de Pripyat, é possível dizer que, guardadas as devidas proporções, esse temor virou realidade. Em 1986, a cidade construída pelo governador soviético para abrigar trabalhadores das usinas nucleares de Chernobyl contava com uma população de mais de 50.000 habitantes. Naquele ano, um acidente na usina 4 provocou uma explosão e vazamento radioativo que até hoje é considerado um dos maiores da história. As 50.000 pessoas tiveram que ser evacuadas imediatamente da cidade e uma zona de exclusão de 2.600 km foi criado. Segundo os cientistas, a cidade não ficará habitável por pelo menos 1000 anos. Cratera de Darvas. A Cratera de Darvas, também chamada de Porta do Inferno, é um campo de gás natural localizado em Darvaza, na província de Ahal, no Turcomenistão. A cratera é conhecida por suas chamas, que vem queimando continuamente desde 1971, alimentada pelos ricos depósitos de gás natural na área. Ela exala um forte cheiro de enxofre, que pode ser sentido à distância. O enorme buraco tem 30 metros de profundidade e uma temperatura de 400 graus Celsius. Jardim Venenoso. Muito diferente dos jardins públicos comuns existentes em todo o mundo, existe um jardim tão curioso quanto perigoso. Trata-se do Jardim Venenoso, instalado dentro do Parque Alnwick, no norte da Inglaterra.
Inaugurado em fevereiro de 2005, ele foi concebido por Helen Percy, duquesa de Northumberland, que recebeu uma licença especial do governo britânico para cultivar e expor muitas espécies de plantas perigosas e até proibidas. Por trás dos portões fechados, as visitas são monitoradas e os guias responsáveis por compartilhar contos de plantas mortais. Os visitantes são explicitamente orientados a não parar e cheirar as flores, pois ali é o lar de mais de 100 assassinos infames. Rio Stride. Num trecho do rio Wharfe, na região de Yorkshire, no norte da Inglaterra, fica um dos locais mais perigosos do mundo. Conhecido como Bolton Stride, o trecho de água tem uma taxa de mortalidade de 100%, ou seja, toda pessoa que se arriscar mergulhar ali terá morte certa. Embora não haja um registro oficial das mortes ocorridas no Stride, sabe-se pelas referências literárias que não apenas pessoas de Yorkshire, mas de toda a Inglaterra já foram vítimas da armadilha aparentemente calma do rio. Com cerca de 105 km de extensão, as suas nascentes em Greenfield é raso e largo, com uma distância média entre as margens de 9 metros. Porém, ao chegar no Stride, essa distância entre as margens cai para cerca de apenas 1 metro. Esse estreitamento das margens cria uma espécie de gargalo, que aumenta a pressão da correnteza, fazendo com que a água corroa a parte interior das rochas, criando um abismo profundo do qual não se sabe ao certo a extensão. Parque Singh. Na língua local, Singh significa lugar onde não se anda descalço. O parque é composto por uma formação rochosa de pedras de 100 metros de altura, pontiagudas e extremamente cortantes, que ganharam esse formato por conta das chuvas tropicais. Apesar de sua aparência inóspita, o lugar serve de abrigo para a flora e fauna, representados por répteis, pássaros, alguns poucos mamíferos e 11 espécies diferentes de lêmures. É a maior floresta rochosa do mundo. As pedras formam uma fortaleza natural contra a exploração humana, o que talvez explique a integridade do ambiente. Ilha de Queimada Grande. Este aterrorizante e lindo território fica a 35 km do litoral paulista. O acesso é proibido, apenas pessoas autorizadas pelo governo, como cientistas e militares, podem ir até lá. Em 2010, a Ilha de Queimada Grande foi eleita como o pior lugar do mundo para se viajar. Para se ter uma ideia, este local foi considerado mais mortal do que a zona contaminada de Chernobyl. O local também é conhecido como Ilha das Cobras. Este nome mostra, literalmente, o motivo de ser o lugar mais perigoso do mundo. A área tem cerca de 430 mil metros quadrados. Estima-se que haja cerca de 5 cobras por metro quadrado, ou seja, uma população absurdamente grande de serpentes. E não para por aí, pois não são quaisquer cobras. Estamos falando da jararaca ilhoa, uma das mais venenosas do mundo. Atol de Bikini. O Atol de Bikini está localizado nas Ilhas Marshall e foi muito utilizado para testes com explosões atômicas. A primeira delas ocorreu em julho de 1946. Por conta dessas explosões, a ilha se tornou um local radioativo e as pessoas que ali viviam foram forçadas a abandonar suas casas. Ainda hoje, o local é perigoso para organismos vivos, porque o nível de radiação registrado pode causar câncer. Monte Everest. O Monte Everest é a montanha de maior altitude da Terra. Seu pico está a 8.848 metros acima do nível do mar, na subcordilheira dos Himalaias. Com um nível de dificuldade extrema, a subida ao monte tem duração média de 40 dias, para que o corpo se acostume com as diferenças de pressão devido à altitude. Mais de 200 pessoas já morreram tentando escalar o Everest. Cerca de 1/3 foi vítima de avalanches. Boa parte do restante morreu durante violentas tempestades de neve, que fazem a temperatura cair para menos de 70 graus negativos. Uma tormenta que pegue o alpinista longe dos acampamentos costuma ser fatal. A maior tragédia na história do Everest aconteceu em 2014,
quando uma grande avalanche matou 16 guias nepaleses locais. Mina Thetford. Essas são minas de amianto, sais minerais usados em vários produtos comerciais, como por exemplo telhas. Esse material é composto por feixes de fibra que, quando separadas, produzem um pó que pode ser acidentalmente inalado ou mesmo engolido. Quando isso acontece, os efeitos podem ser mortais. Foi o que se verificou numa fábrica britânica em 1906, ano em que foram registradas as primeiras mortes por conta da inalação do amianto. A partir de então, o produto passou a ser proibido em diversos lugares do mundo. No Canadá, existem minas de amianto abandonadas que podem ser visitadas durante os meses de verão. Vulcão de lama. Vulcões de lama. Esqueça aquela imagem do magma de um vulcão escorrendo pelo rochedo e invadindo uma pequena vila, desintegrando em poucos segundos tudo o que encontra pela frente. A lama não é quente, como o magma. Pelo contrário, ela é fria, muito fria mesmo. Por isso, os vulcões de lama não são considerados tão perigosos. Mas não pense que podemos dar mole para ele. Acontece que quando há erupção, a lama se eleva a centenas de metros no ar, e a gravidade a faz voltar ao solo em peso pesado. Se isso cair em sua cabeça, diga adeus. Essa atividade já matou alguns pastores e milhares de ovelhas no Azerbaijão, lugar que abriga cerca de 1/3 de todos os vulcões de lama do mundo. Segundo os relatos de um local, a lama sobe a 300 metros de altura e pode ser vista a 15 quilômetros de distância. Ilhas Izu. As ilhas de Izu formam um grupo de 12 ilhas, 9 das quais habitadas, que dão origem a 2 cidades e 6 vilarejos no sul de Tóquio. A localização do lugar não é das mais vantajosas para quem procura a paz, uma vez que está na junção de 3 placas tectônicas, o que provoca um potencial de atividade vulcânica bem alto. Em 1953, uma erupção matou 53 pessoas. Em 2000, o povo que morava lá teve que evacuar da área por conta dessa atividade, mas 5 anos depois, a população pôde voltar. Só que eles precisam carregar uma máscara para se protegerem da alta emissão de gases tóxicos, que aumenta subitamente vez ou outra.